Então, continuando aqui, pessoal, tá? Nós estamos falando de modulação dos efeitos da decisão em controle de constitucionalidade. A gente está falando especificamente sobre isso e da previsibilidade que existe na Lei 9868 de 99, especificamente o nosso artigo 27. Nós vamos copiar aqui de volta. Ficou melhor, né, esse quadro branco do que só ficar aparecendo a minha cara. Aos poucos a gente vai ficando bom. Daqui a pouco isso aqui vai... Daqui a pouco a gente vai fazer produções de Hollywood nesse ambiente aqui. Me aguardem. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu falava? Então, essa modulação é justamente, né, justamente para que o STF fuja da regra. Ou seja, possa fugir do ex-tunc e também possa fugir do erga omnes. Tá? Evidentemente, isso tem que ser analisado na questão da segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Então, nós vimos aqui, quando a gente falou de uma lei federal, né, que regulamenta a reforma da Previdência, nós estamos especificamente preocupados com a questão do impacto financeiro, né? Porque o governo ele tem um orçamento anual, né? E vejam a responsabilidade, né, que está na mão do Supremo. Tá? Então vamos imaginar que isso foi proposto lá, como a gente já falou, né? Então, acho que deu para vocês entenderem bem a situação que foi colocada. Tá? Então, essa modulação dos efeitos da sentença, ela vai impactar aqui na ADIM, né, de modo que a modulação ela vai permitir que eu possa ter... Que entrou aqui, chat. Professor, depois teria como você dar uma explanada melhor como você quer seu trabalho. Por favor, se preferir, chama no WhatsApp privado, abrir para a turma, seria legal, obrigado. Tá, Cleverson. Quando eu terminar aqui a disciplina, a gente conversa sobre isso, beleza? Voltando aqui, pessoal. Então, a modulação dos efeitos da decisão em controle de constitucionalidade é justamente para o STF fugir da regra, né? Ou seja, fugir de ter que aplicar um ex-tunc, um erga omnes, através, né, do questionamento através de um ADIM, lógico. Se a ADIM for reconhecida, né? Porque se eu tenho uma ação declaratória de inconstitucionalidade e o Supremo diz não há inconstitucionalidade, né, eu não vou ter efeito algum, né? Evidentemente, né? Eu só vou ter efeito se o Supremo conceder aquilo que eu estou pleiteando, tá? Então, temos aqui uma lei que regulamenta a reforma da Previdência, tem impacto financeiro e tal. Então, dessa modulação da DIN, tá? Vamos voltar a esse exemplo, eu poderia esperar 3 resultados do Supremo. Ele poderia mesmo considerar a DIN ex-tunc, né? E ele estaria seguindo a regra geral, tá? Eu não estaria diante de uma modulação, ou eu teria a possibilidade do Supremo me dizer, a partir do trânsito em julgado,
o Supremo modulando, dizendo que é ex nunc, ou seja, o efeito não é lá da minha entrada em vigor da lei, dezembro de 2019, mas o efeito é a partir de agora, da minha sentença. Vamos dizer que a sentença fosse feita na data de hoje, então nós teríamos transitado e julgado em 2020. Ou eu posso, naquilo que a doutrina veio a chamar de pró-futuro, tá? A minha modulação ocorrer pró-futuro, ou seja, a partir do próximo exercício fiscal, a partir de 1º de janeiro de 2021. Tá? Isso, né, a modulação aqui nós estamos falando em relação ao tempo em que entrar em vigor a minha decisão. Né? Agora, pode ser também a modulação em relação à minha aplicação. Né? Então, aplicação de pessoas. Então, se eu tenho aqui o erga omnes como sendo a regra, né, eu posso muito bem entender aqui a modulação, né, vamos pensar aqui na reforma da Previdência. Vamos dizer que estamos questionando a idade mínima, né? A idade mínima lá ficou lá 65 anos para homens e 62. Isso para mulheres. Foi isso, né, pessoal? Tá. Essa é a regra geral. Só que, vamos dizer que aqui na minha ADIM, eu estou questionando, né, trabalhadores, categorias que têm uma lei especial. Tá? Então, vamos dizer, trabalhadores em mineração, trabalhadores da saúde e da segurança pública. Vamos dizer que eu, Supremo aqui, eu só reconheço, por exemplo, que os trabalhadores da mineração necessitam ausência de idade, mas apenas comprovação de trabalhar nas condições insalubres. Então, vamos dizer que eu, Supremo, eu reconheço que realmente existem categorias profissionais que não aguentam fisicamente e mentalmente trabalhar até os 65 anos de idade. Então, digamos que ele reconheceu que o trabalhador de Minas, né, na mineração, ele não pode ter essa fixação de idade mínima, porque o serviço é penoso, né? Então, ele acaba com a saúde daquele trabalhador. Tá? Então, digamos que numa ADIM aqui, o Supremo reconheça isso, né? E ele vai modular. Né? Vamos dizer que a ADIM questionava, né, que a mineração, a saúde e segurança pública, todas essas categorias não precisavam ter uma idade mínima. Tá? Mas o Supremo ele modulou. Digamos que saúde e segurança pública, ele afastou a idade mínima, mas para o trabalhador de Minas, ele reconheceu e fixou que após 25 anos de serviço na mineração, independente de idade, poderá se aposentar. Isso é uma modulação, tá? Eu afastei, eu reconheci através da ADIM que existia uma inconstitucionalidade,
mas eu afasto a questão erga omnes, né? E eu limito aqui, né? Eu tive uma ADIM que pedia esse benefício, né, para trabalhadores da mineração, da saúde e da segurança pública. Mas eu, Supremo, decido, afasto a saúde e segurança pública e apenas decido que para a mineração, eu reconheço que para a mineração há uma inconstitucionalidade e estabeleço isso, que independente da idade poderá se aposentar. Isso é a modulação, né? E isso pode se dar também na questão da segurança jurídica, né? Como também por causa do meu interesse social. E leia-se que o interesse social sempre a questão financeira vai estar presente, né, pessoal? Porque nós trabalhamos dentro da ideia da ciência econômica, da economia, que o ser humano ele tem necessidades ilimitadas, o dinheiro é limitado. Triste isso, né? As mulheres sofrem, né? As mulheres sofrem, né, com isso. Tanta coisa que o dinheiro poderia fazer, né? Mas o dinheiro é pouco, as necessidades são inúmeras, tá? Acho que deu para entender qual que é a ideia aqui do nosso artigo 27, né? E, como a gente não encerrou ainda, tá? Nós estamos falando que tem que ir por partes, vamos voltar aqui. Então, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá, tá? Poderá o STF. O que é esse poderá? Poderá, pessoal, se chama facultativo. É uma faculdade do STF. Ou seja, ele pode ou não modular a decisão. Então, a ideia da modulação, né? Modulação. Quem está com o microfone aberto? A ideia da modulação, o que é, pessoal? É eu alterar a regra do jogo em situações que o exijam fazer, né? Então, geralmente vão ser para que a minha decisão do Supremo não gere um caos na sociedade, né? Então, vamos imaginar, né? E essa pandemia também, né? Provavelmente vai ter muitas ações aí que vão ter muitos efeitos de modulação, né? Embora a gente tenha o orçamento já está, a lei de responsabilidade fiscal já está autorizada a não ser respeitada, né? Pela condição, né? E isso é uma atitude acertada, né? Até porque a gente não pode prejudicar, né, a preservação de vidas por questões orçamentárias nesse momento. Então, esse poderá, né, é para que vocês entendam o seguinte, que é uma faculdade do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, ele não é obrigado a modular toda a decisão, mas aquilo que ele achar que necessite fugir da minha regra erga omnes e ex tunc, poderá ser modulada, né? Evidentemente, eles vão dar a motivação para que essa modulação ocorra. Outra coisa que diz aqui no nosso texto, né? Poderá o Supremo Tribunal Federal por maioria de 2/3. 2/3 de 11 ministros, pessoal, vai dar 8 ministros. Já que nós temos que trabalhar com pessoas inteiras e não posso picar a parte deles, tá? Se nós for dividir, depois a gente faz essa conta. Mas, tá? O que seja.
para que eu tenha uma modulação, eu tenho que ter no mínimo, né? No mínimo, 8 ministros do Supremo Tribunal Federal concordando nos mesmos termos. Então, nós temos que formar essa maioria de no mínimo 8 ministros, todos dizendo, ó, vamos modular nisso, nisso, nisso. Tá? Não pode cada um dar um voto em separado, cada um querendo modular de um jeito ou não. Tem que chegar num consenso no que eles vão modular, né? Se é na questão do erga omnes, se é na questão que vai se aplicar ex nunc a partir do trânsito em julgado, ou se é na questão do pro futuro, né? Estabelecendo uma data em comum que vai ser modulada essa sentença. Maioria de 2/3 dos membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito julgado ou de outro momento que tenha a ser fixado. Bom, eu falei aqui, ficou bem específico, né? Acho que ficou bem demonstrado a questão do interesse social, principalmente quando a gente fala em questão orçamentária, né? Tendo em vista que nós temos limitações, mas também a questão da segurança jurídica, ela se dá principalmente quando a gente for questionar contratos, né, pessoal? Contratos, relações comerciais. Então, tem uma infinidade de possibilidades que eu posso trabalhar aqui na segurança jurídica, né? Então, isso é importante porque, assim, nós estamos num Estado democrático de direito, mas nós precisamos ter regras pré-estabelecidas, né? Porque senão a gente começa a afastar investidores e as negociações comerciais ficam limitadas, né? Então é importante que nós tenhamos um ambiente, evidentemente, que garanta direitos e deveres da população, mas também que permitam uma previsibilidade, né? Nós não podemos, a todo momento, né, uma previsibilidade da regra do jogo. Porque se nós proporcionarmos um ambiente de negócios incertos, né, fica difícil alguém, por muito tempo, querer estar aqui no Brasil, enfim, negociar no Brasil. Embora a gente tenha um mercado consumidor amplo a ser explorado, a gente precisa dar o mínimo de condições para que o sistema normativo funcione como um todo. Tá? Em princípio é isso, pessoal. Próxima aula nós vamos falar da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Eu deixo agora, pergunto se tem alguma dúvida da matéria. Se não, quem tiver dúvida da matéria pode abrir o microfone e questionar. Senão, nós passamos para a questão do trabalho. Dúvidas sobre o trabalho do direito constitucional. Vamos lá? Quanto à aula, tudo ok, professor. E quanto ao trabalho, é o Cleverson. Pode perguntar, Cleverson. Pessoal, eu acho que eu vou encerrar aqui. E acho que fica mais fácil a gente tirar as dúvidas do trabalho lá no WhatsApp, porque daí já fica para todo, inclusive para quem não está na aula aqui.
que vocês acham? Beleza, professor. Pode ser, professor. Ok. Então, beleza. Eu agradeço a presença de todos, tá? E daí eu vou finalizar aqui, tá? E daí eu já vou lá para o WhatsApp e a gente conversa sobre o trabalho, beleza? Beleza. Ok, Valeu, obrigada, professor. professor. Boa Boa noite. noite. Beleza, até a próxima semana. E vamos tentar trazer mais gente, né, pessoal? Difícil, professor. Pois é, isso que é complicado, né? Mas, enfim, Na verdade é questão deles. Se eles não querem assistir, a gente não pode fazer nada, né, professor? tá ok. Beleza. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Exatamente. Então, beleza. Boa noite a todos. Até. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite.